O atacante Pedro Raul sofre trauma na costela e deve se tornar mais um desfalque no ataque do Corinthians, motivo de muita polêmica no início de 2025, com a saída do atacante holandês Memphis. A camisa 10 do Corinthians fica sem dono novamente e após aprovação da Federação Paulista de Futebol, o Corinthians reagenda jogos na Fazendinha. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Sobre uma boa notícia envolvendo a Fazendinha. A Federação Paulista de Futebol liberou e o Corinthians já reagendou jogos para a tão histórica Fazendinha. A Fazendinha vem passando por problemas e, infelizmente, o setor oeste está interditado com risco de acidente, com risco, na verdade, de vai ter que demolir, vai ter que trocar aquele setor. Então, é algo que, sinceramente, com a falta de dinheiro, não tem previsão para quando será feito. E o outro problema que o Corinthians estava tendo era com o gramado da Fazendinha. Mas nessa semana o estádio passou por uma inspeção da Federação Paulista de Futebol e recebeu autorização para voltar a receber jogos. Apesar da aprovação, o gramado ainda apresenta diferentes colorações em alguns pontos, principalmente nas proximidades dos bancos de reservas, e o visual ainda está longe do ideal, mas a federação já aprovou. Então, a reestreia já tem data marcada, quarta-feira, dia 19 de agosto, o Sub-17 joga contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da categoria. No sábado, dia 22/8, o Corinthians recebe o Internacional pelo Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas vão jogar na Fazendinha. Então, a Fazendinha que passou recentemente por uma reforma realizada para essa melhora no gramado, devido a muitas reclamações das condições do campo, momentaneamente está liberada pela Federação Paulista e já temos aí uma agenda dos compromissos que o Timão vai ter no estádio que está dentro da sede social do clube. A minha opinião quanto à liberação da Fazendinha é a seguinte: sinceramente, eu acho até inacreditável ter chegado ao ponto de ter proibido jogos na Fazendinha. Fazendinha que é histórica, está prestes a completar 100 anos. É o estádio que fica dentro da sede social do clube. Então, eu acredito que vocês vão concordar comigo. O Corinthians tem que cuidar melhor da sua história. E outra, o marketing do clube, o setor comercial do clube no geral, deveriam correr atrás de parcerias em empresas para fazer uma reforma geral ali. Tem um setor oeste que não pode mais ser usado. Risco de acontecer uma tragédia. Risco de cair a qualquer momento. Então deveria se correr atrás, a Fazendinha deveria se tornar uma arena multiuso. Então deixaram chegar a esse ponto do gramado e tudo mais ter se tornado motivo de muitas reclamações. Fizeram ali algumas manutenções, foi liberado com algumas ressalvas e tomara que as melhorias sigam e sejam melhorias permanentes, não aí de repente daqui a algumas semanas ou poucos meses, de repente a Fazendinha seja interditada novamente. E agora vamos falar sobre mais um possível grande problema para o treinador Fernando Diniz. O atacante Pedro Raul sofre trauma na costela, passa por exames e deve desfalcar, deve ser mais um desfalque para o ataque do Corinthians. Infelizmente, a situação envolvendo lesões de umas semanas para cá está aumentando no Corinthians. Este setor ofensivo no ataque, atacante se machucando.
Por exemplo, já temos o Kaique, que fez cirurgia, o Vitinho, que também fez cirurgia. No dia 30 de julho, o Yuri Alberto e o Zacarias Labiá se machucaram no mesmo jogo. O Labiá, uma lesão que volta só no ano que vem. O Yuri, estamos na expectativa dele voltar, uma lesão muscular de grau 2. E depois da lesão do Yuri, por exemplo, quem conseguiu agradar foi o Pedro Raul. Pedro Raul marcou um gol contra o Internacional de cabeça, um gol contra o Bragantino e acabou se tornando o titular, vivendo, na minha visão, a melhor fase dele como desde que ele chegou ao Corinthians. Na última quinta-feira, diante do Rosário, o Pedro Raul foi titular. E por incrível que pareça, ele acabou se machucando. Ele sofreu um trauma na região da costela durante a partida. Já realizou exames e, segundo informações do meu timão, a suspeita é de fratura. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia se manifestado oficialmente sobre a gravidade da lesão do Pedro Raul. Se de repente realmente houve a fratura, vai levar um tempo maior. Fato é que para o jogo contra o Cruzeiro, no domingo, dia 16, pelo Campeonato Brasileiro, com fratura ou não, o Pedro Raul deverá ser preservado. Então, o Fernando Diniz tem cada vez menos opções para o setor ofensivo. Para o jogo contra o Rosário, Caio César foi dúvida até horas antes da partida, pelo fato de ter sentido dores musculares. Muito provavelmente, o substituto do Pedro Raul deverá ser o Guinegão, e ainda o Fernando Diniz pode contar com o Lingard e também com o Dieguinho. Então, Pedro Raul, mais um problema para o ataque do Corinthians devido à lesão. A minha opinião quanto a esse trauma que o Pedro Raul sofreu na região da costela é a seguinte. Sinceramente, uma pena. Pedro Raul, para mim, estava vivendo a sua melhor fase desde que chegou ao Corinthians no início de 2024. Jogador que estava conseguindo encontrar o seu espaço dentro de campo, com muitas dificuldades. O Pedro Raul é um centroavante com características totalmente diferentes do Yuri Alberto. Eu não estou aqui analisando questão técnica, quem é melhor ou quem é pior, mas as características são diferentes e o Corinthians tem um estilo de jogo voltado para o Yuri Alberto. Então, quando entra um atacante com as características do Pedro Raul, é difícil. Ele conseguiu ir bem, foi bem contra o Internacional, marcou o segundo gol, uma pena que não foi suficiente para nossa classificação. Foi bem também no jogo contra o Bragantino, estava melhorando. Não estou aqui dizendo que o Pedro Raul já tinha se tornado um craque e tudo mais, estava resolvendo todos os problemas ofensivos do Corinthians. Não, Pedro Raul ainda com muitas dificuldades, principalmente até para fundamentos básicos, domínio de bola, passes curtos, mas estava melhorando e demonstrando muita força de vontade. Uma pena, tomara que não seja aí nada que o deixe fora por meses, mas uma situação que já preocupa. Deveremos perder o Pedro Raul aí pelos próximos jogos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a camisa 10 do Corinthians, que foi motivo de polêmica no início de 2025, com a saída do holandês Memphis. A camisa 10 do Timão fica sem dono novamente. E detalhe, o Corinthians não tem condições de ir ao mercado e contratar aí um novo jogador que possa usar essa camisa. O Corinthians não tem mais o atacante holandês Memphis. Tem todas as questões envolvendo retomadas nas conversas e tudo mais. Renegociações devem ser abertas para, de repente, o Memphis renovar o seu contrato, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, o Memphis está fora do Corinthians. O Corinthians anunciou oficialmente a saída do jogador, aliás, o fim das negociações pela renovação, na última terça-feira, dia 11 de agosto, e na verdade o Memphis não é mais jogador do Corinthians desde o dia 1º de agosto, que foi quando o seu contrato venceu. O contrato dele venceu no dia 31 de julho. Com a saída do Memphis, o Corinthians não tem mais o camisa 10, o Corinthians perdeu o camisa 10. A camisa 10 do Corinthians está vaga. Lembrando que no início de 2025, o camisa 10 era o Rodrigo Garro.
que assumiu depois que o Matias Rojas foi embora. O Rojas que havia assumido quando o Roger Guedes tinha saído, e antes do Roger Guedes, quem usou a 10 foi o William. Então a camisa 10 do Corinthians, que sabemos que tem a sua história, foi motivo de polêmica no início do ano passado, quando o Memphis, por questão de contrato, passou a usar a 10. O Rodrigo Garro, que era o dono, não gostou e tudo mais. Aí teve toda aquela ação do Garro com a camisa 8, a homenagem ao Sócrates e tudo mais, e o Garro assumiu a camisa 8. Com a saída do Memphis, o Garro já foi perguntado sobre a 10. Ele meio que desconversou, que não está pensando nisso e tudo mais. Há quem diga que de repente o Garro possa estar de olho, mas fato é, quem será o próximo camisa 10 do Corinthians? É uma questão. O novo camisa 10 do Corinthians, quem pode ser? O grande problema é que o Corinthians não tem condições de ir ao mercado. Claro que de repente com a saída do Memphis, muitos de nós torcedores gostaríamos que o Corinthians fosse ao mercado e contratasse um jogador à altura. Mas primeiro, Corinthians tem transfer bans, são 2 da FIFA e 1 da CNRD, totalizando algo próximo ali ou até pouco mais de 22 milhões de reais. Então não tem liberação para contratar. E mesmo se tivesse liberação para contratar, o Corinthians não tem dinheiro. Como que o Corinthians vai ao mercado? Dentro do grupo, alguém poderia assumir a camisa 10? O Garro, que foi o dono, depois de tudo que aconteceu com homenagem ao Sócrates, para mim, sinceramente, não seria viável. Mas sabemos que no futebol tudo pode acontecer. O Caio César é um jogador que vem tendo seu protagonismo, mas tem contrato até o final do ano. E o Corinthians, para ficar com ele, vai ter que desembolsar algo na casa de 37 milhões. Então, hoje, infelizmente, o Corinthians está sem camisa 10, não tem dinheiro para contratar. Eu acho que o mais fácil é retomar as conversas com o Memphis e trazer o holandês de volta. A minha opinião quanto à camisa 10 do Corinthians é a seguinte: é uma situação bem complicada que a diretoria do Corinthians se colocou ao não renovar o contrato do Memphis. Por quê? Porque, primeiro, quando nós falamos de um camisa 10, nós pensamos no craque. Nós pensamos naquele jogador que constrói jogadas, aquele jogador decisivo, o craque no meio de campo. Imaginem o Corinthians sem a camisa 10. Hoje, quem queria assumir? Volto a dizer a vocês, o Caio César vem melhorando? Vem. É um jogador que busca evoluir. Mas tem contrato até o final do ano. Está emprestado. O Garro, para mim, não seria legal o Garro reassumir a 10. Por quê? Foi feita uma homenagem para o Sócrates, com uma camisa 8 muito pesada. O Garro, inclusive, recebeu a 8 do filho do Sócrates. O Garro pegar a camisa 10 de volta na primeira oportunidade, para mim, sinceramente, seria um desrespeito e desconstruiria tudo que foi feito no ano passado. Inclusive, eu estava lá e participei dessas ações. Foi muito legal o que foi feito para o Garro. Então, eu particularmente não concordaria com isso, com o Garro retomar a camisa 10. Mas não estou dizendo que não vai acontecer. Não tem como garantir nada. O futebol, sempre falo para vocês da dinâmica. Então, uma questão: o novo camisa 10 do Corinthians, quem pode ser? Se o Memphis não voltar, fico na esperança das conversas serem retomadas e o Memphis voltar, mas se o Memphis não voltar, eu acredito que a camisa 10 do Corinthians, pelos próximos meses, ficará sem dono. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!